Uma caminhada de fé. A mensagem pentecostal chegou ao Brasil, em Belém do Pará, alcançando brasileiros de todas as regiões do Brasil que foram para lá em busca de trabalho na extração da borracha. Muitos eram os trabalhadores vindos da região nordeste do país, buscando uma oportunidade de fugir da seca que assolava a região no final do século XIX. Com o fim do ciclo da borracha, na segunda década do século XX, estes brasileiros voltaram para casa, trazendo na bagagem a doutrina pentecostal. Foi a estratégia divina para alcançar muitos lugares ao mesmo tempo. Foi assim com os seringueiros Manuel Luiz de França e Florencio Luiz, os primeiros a pregar esta mensagem em terra potiguar, na região de Pedro Velho, no ano de 1911. Na mesma época, José Galvão de Lima e seus parentes também começam a espalhar este fogo pentecostal na região. Os frutos logo começaram a aparecer. Manuel Augusto Neves e os 22 filhos de Manuel Luiz também foram salvos e batizados em Cuité, e o evangelho se alastrou em toda a família Galvão, no sítio Moreira, de onde surgiram grandes pregadores: Josino Galvão de Lima, Antônio Lopes Galvão, Alfredo Galvão, Antônio Torres Galvão, Inácio Galvão, José Menezes, Francisco Sotero, entre outros. Foi assim também com o casal Antônio Felipe Bezerra e sua esposa Luizinha, que juntamente com o irmão Francisco César começaram a pregar em Natal no ano de 1916, plantando a semente pentecostal na nossa capital. Os frutos logo surgiram. José Domingos da Costa, Pedro Jacinto e sua esposa e o soldado Luiz de França e sua esposa foram os primeiros a ser alcançados pela fé pentecostal. Com as conversões acontecendo, coube ao pastor Adriano Nobre a tarefa de fundar oficialmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, em 25 de maio de 1918. Os pastores José Paulino Estumano de Moraes, Josino Galvão de Lima, Manuel Higino de Souza e o missionário Bruno Skolimowski deram continuidade a esta obra até a década de 1920. As irmãs Alexandrina Fernandes Melo e sua filha, Luísa Fernandes, regressam do Pará e começam a pregar o Evangelho de poder em Ceará-Mirim. Em 25 de maio de 1920, foi realizado o primeiro culto na residência da família Menezes, em Nova Cruz, e em 6 de janeiro de 1922, o pastor Josino Galvão de Lima anuncia a mensagem pentecostal em São José de Mipibu. No final do ano de 1927, o pastor Manuel Higino de Souza deu início às primeiras reuniões pentecostais na cidade de Mossoró. O evangelho pentecostal se espalhava por todo o estado. Com o ritmo acelerado de crescimento da igreja, aqui foi sediada a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, no ano de 1930, quando a igreja era presidida pelo pastor Francisco Gonzaga. Foi ele quem inaugurou o templo-sede da IEDERN em 24 de janeiro de 1937, sendo substituído pelo missionário Clímaco Bueno Asa. Em fevereiro de 1939, a mensagem chega a Parnamirim pela voz de Otávio Gomes de Castro, e os primeiros frutos logo surgem. Euclides Ribeiro do Nascimento, Beatriz Ribeiro da Silva, Elvira Anunciada da Silva, Joaquim Boavista de Oliveira e Eugênia Palhares de Oliveira foram os primeiros convertidos. As décadas de 1940 e 1950 testemunham o grande crescimento da igreja na gestão do pastor Eugênio Martins Pires, que implantou o trabalho dos círculos de oração, impulsionou a evangelização e realizou a 10ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil em 1948. O Senhor o recolheu no ano de 1959,
cabendo ao missionário Eurico Bernstein administrar o período de transição e empossar o pastor João Batista da Silva em 10 de janeiro de 1960. O apóstolo do Nordeste, como ficou conhecido, o pastor João Batista, viveu o mais longo período de pastorado à frente da IADERN. Em sua gestão, Natal hospedou a 21ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, em 1973. Ele fundou a Escola Teológica, hoje CETAD, o CIAD, Centro Integrado de Assistência Social, e uma escola de primeiro grau que recebeu o seu nome. Em sua gestão, a Igreja expandiu seus termos, ampliando o número de congregações na capital, alcançando todas as cidades do estado e ultrapassando as fronteiras do Brasil, ao enviar o pastor Edson Alves, o primeiro missionário da nossa igreja, para Madagascar, na África, seguido de outros missionários para Equador, Guatemala, Guiana Francesa e Paraguai. Encerrando os mais de 33 anos à frente da IADERN, o pastor João Batista transferiu a presidência da igreja para o seu sucessor em 23 de maio de 1993, ficando a cargo do pastor João Gomes da Silva os destinos espirituais e administrativos da nossa igreja. O pastor João Gomes trouxe uma nova visão administrativa para a igreja, reorganizando as congregações da capital, descentralizando a gestão e impulsionando a evangelização e o crescimento da igreja em todos os recantos deste estado. Ele foi o homem de fé que envolveu toda a igreja com seu carisma e liderança para, no esforço concentrado de todos, podermos afirmar, no dia 1º de agosto de 1995, a Rádio Nordeste Evangélica é nossa. Ele também expandiu a ação missionária transcultural, mantendo a obra existente e enviando novos missionários para Portugal e Venezuela. Aprove a Deus recolhê-lo na noite de 22 de agosto de 1998, ficando a direção da igreja a cargo do pastor Edmar Rosa Gomes. Ele conduziu o processo que indicou o pastor Raimundo João de Santana para a presidência, o qual assumiu no dia 3 de janeiro de 1999. Muitas foram as realizações da gestão do pastor Raimundo Santana, incluindo a conclusão da reforma do Templo Central e instalações administrativas da IADERN, a posse definitiva da concessão da Rádio Nordeste, a construção do prédio da administração do CIAD e do abrigo O Bom Samaritano, a reforma do CETAD, Centro de Educação Tecnológica da Assembleia de Deus, a construção de muitos templos em Natal e no interior do estado, entre outras. Em sua gestão, a igreja modernizou as tarefas administrativas, fiscais e contábeis, como também das instituições afiliadas nas áreas de comunicação, educação e assistência social. Sob sua direção, a evangelização e missão transcultural ganharam novo impulso com a criação da Campev, Cierne e a realização de muitas ações evangelizadoras no estado, além do envio de missionários para países como Senegal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, entre outros. Coube ao pastor Raimundo Santana a realização da grande comemoração dos 90 anos de fundação oficial da IADERN, com eventos que marcaram a igreja em todo o estado, culminando com uma concentração de milhares de clientes no estádio Machadão, como nunca tinha sido presenciado em Natal. No dia 6 de janeiro de 2012, o pastor Raimundo Santana entregou a direção da igreja, ficando a cargo do pastor Israel Caldas a realização do processo eletivo que indicou o pastor Martim Alves da Silva como novo presidente. No dia 10 de março de 2012, em uma grande festa no ginásio Nélio Dias, a IADERN saudou o pastor Martim com grande entusiasmo, o qual tem sido o instrumento de Deus para dar continuidade a esta linda caminhada e conduzir a igreja a novos rumos.